noite a todos. Iniciamos mais um mês de quartas-feiras no CRB. Este mês a psicologia completa 50 anos de regulamentação da profissão e na comemoração vamos trabalhar o tema de áreas e abordagens que fazem a história da psicologia e esperamos que também o futuro dela. Nesse mesmo mês, também comemorando os 50 anos, acontece o Encontro Paranaense de Psicologia e o primeiro Congresso Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira, em Foz do Iguaçu. E dentro destes eventos tem outros eventos menores, mas não de menor importância, que são fóruns. E o videozinho que a gente passou agora há pouco é do Fórum de Professores de Ética, mas que tem já só uma chamadinha, uma reflexão para todos. Para a noite de hoje, a gente vai trabalhar com o tema Psicologia no Social, que a ideia deste mês é a gente trabalhar com a psicologia em diferentes áreas, com diferentes abordagens. Então, que muitas vezes o pessoal reclama, mas não falo da abordagem A, B ou C. Então, a gente vai falar de áreas e cada um vai falar um pouquinho a partir do seu olhar, da formação que teve, da abordagem que escolheu. Então, hoje a gente conta com a colaboração da psicóloga Paula Matoski Botturi, CRP 12.879. Atualmente é conselheira do Conselho Regional de Psicologia, da 8ª Região. É psicóloga da Fundação da Ação Social de Curitiba. Tem experiência na área de psicologia, com ênfase em psicologia social e políticas públicas. É coordenadora da Comissão de Psicologia Social e Comunitária deste Conselho. Trabalha atualmente no CREAS, em Curitiba. Psicólogo Márcio Terracioli, CRB 11.793, é professor das Universidades Federal do Paraná e da Faculdade Dom Bosco. Tem mestrado em Psicologia Social e do Trabalho, doutorado em Sociologia do Trabalho em fase conclusiva. E como professor estudioso da área, a gente optou em dar a palavra primeiro ao homem da mesa hoje. E a Solange Leite deve estar a caminho, o trânsito está bastante tumultuado hoje aqui em Curitiba. E quando ela chegar, a gente apresenta. Esperamos que chegue. Então, passo a palavra ao Márcio. Vocês deem só um minutinho para a gente colocar o microfone auricular. E como a gente precisa do microfone em função da transmissão online, para que todos que estão nos acompanhando na rede de computadores possam nos ouvir. Então a gente optou pelo microfone auricular, porque é o que mais evita perda de som em função do movimento do corpo enquanto se fala. Então só um minutinho. Boa noite a todas e todos. Como já foi apresentado o Márcio, eu sou formado desde 96 em psicologia, mas antes também em filosofia. E eu digo assim, às vezes na faculdade a gente é acolhido ou adotado por um professor que a gente tem mais proximidade, Então, desde a minha graduação eu trabalhava com social e do trabalho. Só que o trabalho que eu pegava não é o trabalho em empresas, embora eu também tenha feito experiências lá. Então, eu sempre buscava trabalhadores, sindicatos e movimentos sociais. Então, eu fui envolvido, assim, uma época na Abrapso também. Então, a gente participou da direção da Abrapso uma época e, durante a graduação, fui fazendo pesquisa em psicologia social comunitária. Então, tem toda a minha trajetória, na verdade, já começa um pouco antes da psicologia, com a filosofia, eu já também discutia a questão de movimentos sociais, pastoral da juventude, então, sempre voltado para uma questão do social. Embora essa palavra social, ela nos remete a muitas indagações, que ela é muito banalizada, é muito mal vista, ela é muito mal interpretada, inclusive historicamente. Às vezes nós falamos palavras que muitos talvez nem saibam as suas origens. E isso, às vezes, vem me incomodando há algum tempo, e a opção para a psicologia social, para mim, é uma opção política. Eu digo assim, não existe compromisso social da psicologia. E as pessoas acham estranho, porque é todo desde a década de 90, batendo nessa tecla, compromisso social da psicologia. Não, o compromisso social é do psicólogo. E tem gente que sabe até a cor da roupa do Vygotsky. Que agora parece que não fala Vygotsky e está fora da moda. Mas não tem o mínimo compromisso com políticas sociais.
Não estou falando que a pessoa tem que ter ou não, mas não entende do assunto e fala um social muito decorével. Então, para mim, o social é muito mais amplo do que simplesmente uma psicologia social. Então, assim, se me deu a deixa de falar um pouco da história, né? Vamos tentar retratar um pouco a história também aqui, mas assim, os fenômenos sociais e psicológicos sempre existiram, independente da psicologia. Em cada momento, em cada época, era compreendido de uma certa maneira. Eu tenho dito para os alunos, né, ontem mesmo falava sobre isso, que nós temos uma formação helênica e uma formação eurocêntrica ainda de mundo. Helênica retratando, né, os povos gregos, né, suas origens, e eurocêntrica devido toda a dominação que a Europa depois faz sobre a Grécia e ocupa as Américas, invade as Américas e não ocupa as Américas, né? E essa formação ainda parece que tem resquícios na nossa subjetividade. Nosso modo de pensar, nosso modo de ver o mundo, nosso modo de interpretar as coisas. E isso há muito tempo tem me incomodado, não só como área de estudo, mas como prática profissional. Porque eu vou chamar aqui uma versão religiosa da psicologia, no sentido assim, um dos pecados da psicologia, durante muito tempo, na minha opinião, é essa dicotomia teoria e prática. Parece que as pessoas primeiro vão para a teoria e depois para a prática. Às vezes as pessoas não sabem a teoria que envolve a sua prática. Esse é um problema epistemológico, que me parece que não só a psicologia social, como a psicologia, acho que ainda deve muito caminhar nesse aspecto para compreender o próprio discurso e a própria prática. Então, assim, esse é um pouco do meu retrato histórico dentro da psicologia e o que me chamou a atenção. Eu acho que a formação também em filosofia e psicologia, isso favorece. Então, tem uma história disso aí, né? Eu costumo chamar assim o Bakhtin, que tem um pensamento que me chama muita atenção, de várias formas, coisas que ele fala, assim. Quando eu falo, eu não falo sozinho. É como se eu estivesse numa grande arena e várias vozes falam comigo. Então, até uma opção teórica, muitas vezes, ou a maioria das vezes, tem a ver com nossa história. É a voz do meu pai, da minha mãe, dos meus valores morais, da minha religião, da minha história. Eu sou do Mato Grosso do Sul. Então, hoje, de vez em quando, eu me pego ainda com valores do Mato Grossenses. Não são tão distantes geograficamente, mas têm certos aspectos culturais. E isso envolve o social. Ou seja, a relação de significado e sentido que nós vamos produzindo e transformando e construindo nossa subjetividade. Então isso foi assim, um caminho que me levou a essa opção, que eu chamo de política, pela psicologia social. Hoje eu tenho trabalhado com psicologia social e relações de trabalho. Então, por exemplo, eu trabalho com sindicatos, por opção. Eu estava com clínica, eu parei porque você falou que eu estou terminando o doutorado, né? Esse dia eu falei quase que estou na fase terminal do doutorado. Porque ou você opta por uma coisa ou você opta por outra. Então está muito puxado, eu parei. Mas eu dou assessoria sindicato, movimentos sociais, nesse aspecto da saúde mental do trabalhador. Eu trabalhava com clínica do trabalho também. Sempre voltado para a opção política do trabalhador, dentro da perspectiva da psicologia social, especificamente na perspectiva do Vygotsky e do Politzer, que são dois autores que eu tenho lido e tenho sido provocado pelas suas leituras, e Martin Baró. Então, essa é um pouco a minha trajetória epistemológica também, ou seja, da onde estou falando. Então, quando estou falando com vocês, esse é o meu referencial. Eu tenho brigado muito na faculdade para nós desfazermos um pouco a questão das igrejinhas. Eu vou chamar isso agora, me permita isso, essa expressão, nada técnica, mas pelo menos que a gente possa entender o que estou falando. Eu me formei em 96. Nunca mais fui uma conversa de psicanálise, nunca mais fui uma conversa de análise do comportamento. Por tempo, por opção. Como que eu me autorizo, muitas vezes, a criticar uma teoria que eu não acompanho? Então essa briga que só destrói a psicologia é por falta de conhecimento epistemológico. Então, socialmente, as pessoas fazem opção sem entender a base e acabam fazendo confusões e desqualificando a psicologia, desconstruindo a profissão. Então essa é uma das brigas que eu tenho na academia, na minha prática profissional. Nada de crachazinho. Estou preocupado com a tua prática profissional. Porque a psicologia social também é muito confusa. Mas ela tem uma história que levou à confusão, não pela confusão epistemológica, mas pela sua divulgação. Então, por exemplo, quando fala em social, geralmente a pessoa pensa que é coisa de pobre. Psicologia social se mexe com pobre. Eu digo, psicologia nenhuma é coisa de pobre. A opção é política. Nem todos podem ter essa opção. Agora, se eu faço uma psicologia para pobre e uma psicologia para rico, que psicologia é essa? Então a gente já começa dizendo que a psicologia social é um compromisso político, em qualquer ambiente, em qualquer relação, em qualquer questão financeira.
E muitas vezes a pessoa tem que fazer de acordo com as suas condições de momento de emprego, de trabalho. Nem todos têm condições de estar trabalhando em alguns aspectos. Por exemplo, eu trabalho com homossexuais, mulheres prostituídas, sindicatos, catadores de papéis e economia solidária. Mas eu tenho a oportunidade de trabalhar na faculdade, lá na Federal são 20 horas. Por isso que eu também sou professor de Dom Bosco, não poderia, né, dedicação exclusiva. Então tudo isso me leva a uma trajetória histórica. Mas para isso eu tenho que entender um pouco os conceitos. Então eu tenho dito assim, a formação do psicólogo, às vezes merece um pouco mais de cuidado. Para mim, conceitos são instrumentos de trabalho. Ou eu os domino, ou sou dominado por eles. Mas como assim dominado pelos conceitos? Eu entro no conceito sem contextualizar. Tem um colega que chama isso de teoria do implante. O que é teoria do implante? Eu pego uma pesquisa que foi feita lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, Japão, sei lá. Quero implantar a questão aqui como se fosse a mesma coisa. Fico fazendo generalizações sem contextualizar. Não estou desqualificando a pesquisa que foi feita lá. Estou apenas dizendo que muitas vezes a gente quer implantar. Só que o implante muitas vezes é rejeição. Para alguns psicólogos, não para psicologia, parece que não pode dar rejeição. Alguns acabam fazendo aquela psicologia policialesca. O que eu quero dizer com isso? Tudo que você faz volta contra você. Então, assim, como pensar o social num país como o nosso, que é colonizado ainda, a academia é muito colonizada, nós ainda temos muitos aspectos da nossa formação que não nos faz olhar a nossa realidade a partir da nossa realidade. É como se pegasse uma lente e olhasse com um binóculo norte-americano ou europeu. Aqui, gente, não é nenhum anti-americanismo, não é essa discussão ideológica. É apenas falar, lá tem gente muito interessante, muito boa, que olha a partir da sua realidade. Aqui também tem. Agora, alguns ainda, parece para sentir-se seguros, não conseguem olhar a partir daqui, né? Faz aquelas generalizações. Um exemplo, o conceito de adolescente, por exemplo. A maioria dos livros começa assim, a adolescência é uma fase, e muitos desses conceitos de adolescência são adolescentes da década de 80 dos Estados Unidos, nem lá existe mais. E daí? Como é que fica? Quem é o adolescente curitibano? Primeiro que eu acho que não existe um adolescente curitibano. Existem adolescentes em Curitiba de acordo com o seu contexto e na própria realidade curitibana. Eu pego um adolescente que tem acesso a algumas coisas, eu tenho um jeito de pensar. Outros que não têm, eu tenho outro jeito de pensar. Mas para isso eu recorro, assim, para falar um pouco da história da psicologia social, eu recorro ao conceito de subjetividade, para assim, de onde mais tiram essas ideias? Bom, essas ideias são tiradas, são construídas com colegas, com literatura, em congressos, nas relações e na prática. Então o que eu entendo por subjetividade? Então subjetividade é o jeito que eu aprendi a aprender as coisas. É o jeito que eu aprendi a sentir as coisas. É o jeito que eu aprendi a odiar ou amar as coisas. Estou lá assistindo um filme, eu e minha esposa, namorada, está passando aquele filme romântico. Um está chorando e o outro está cara fechado. Se não é romântico, criatura, por que eu tenho que chorar nesse filme? Não toca. Vai falar isso com os alunos, não? Por quê? Porque a subjetividade é o jeito que eu aprendi a interpretar e sentir as coisas. E com isso vem toda uma questão social no Brasil de transformações. Aí que entra um pouco da história da psicologia social, porque no Brasil a gente começa, principalmente depois da regulamentação, né, esse mês faz 50 anos, em que os primeiros currículos, é lógico, estavam começando, tinha por base um modelo norte-americano de psicologia social. Que ninguém está aqui falando em ruim ou bom. Acho que essa é outra questão que a gente tem que trazer para a psicologia, tirarmos do nosso vocabulário, bom ou ruim. Isso não deveria existir na psicologia, na minha opinião. Que é bom para um é ruim para o outro. Porque por trás do conceito de bom e ruim, as pessoas confundem o que é ética. Ética não é moral, mas ela estuda moral. Então, assim, os currículos foram construídos, foram formando os psicólogos nessa lógica. Mas tem um contexto específico no Brasil também, que era um pouco naquela transição entre a final do década de 50 do Kubitschek para a entrada depois do golpe militar. Então, a profissão surge num contexto específico. Se eu não entendo isso, eu falo coisas muitas vezes sem ter conhecimento. Então, quando a profissão, quando eu digo ela surge enquanto regulamentação, sempre tomando cuidado com isso, né, parece que a psicologia pipocou um dia surgiu na lei. Enquanto regulamentação, ela passa, porque tem toda uma história que levou a isso também, que não é um espaço aqui para nós, mas só lembrando que não é a regulamentação que trouxe a psicologia no sentido de ciência, mas que a possibilitou ser exercida nesse país. E com isso, a partir da década de 60 para cá, começa a construir todo um conjunto de práticas sociais da psicologia, em que, de um lado, há um grupo, ou grupos fortemente marcados por uma epistemologia funcionalista, com o paradigma norte-americano,
né, objetivista, e começa a fazer pesquisas que são interessantes também. E de outro, há um grupo com a base mais marxista que começa a buscar outras leituras, já na década de 60, tentando construir uma outra psicologia. Aí, não é uma novidade para ninguém, os psicólogos principalmente, né? Silvia Lane, que é um grande nome, né? E ela trouxe essa trajetória e outros, mas assim, a gente tem como uma referência, no que o prêmio Silvia Lane, que não é de graça na história da psicologia brasileira. Aí uma crítica que eu faço, tenho feito também, assim, a maioria dos cursos de psicologia, isso é porque eu conheço, a maioria, quando fala em história de psicologia, não fala em história de psicologia no Brasil. Só existe história de psicologia norte-americana e europeia, parece que o Brasil não tem história. Por isso que eu falo, a regulamentação é uma coisa. A luta pela ciência já vem antes. Eu acho que todos os cursos deveriam ter história de psicologia colonial. Ou seja, como os fenômenos psicológicos eram vistos. Então, os fenômenos sociais e psicológicos eram vistos de acordo com o seu contexto também no Brasil. E isso marcou uma tradição, marcou uma esperança, ou seja, pessoas que foram repensando a história e reconhecendo o espaço que a psicologia ocupou. Logo chega-se a seguinte conclusão: na história da psicologia brasileira, a psicologia sempre esteve a serviço da sociedade. A pergunta que se faz na sequência é: de qual sociedade ela sempre serviu? Ela sempre serviu a sociedade. Tem um autor, o Martim Baró, que ele fala assim, né, uma vez alguém questionou ele. Escuta, vou usar com minhas palavras, não sei se é exatamente assim, mas o contexto é esse. Escuta, Martim, essa ideia de ficar falando de pobreza, de opção por pobre, porque ele criou a psicologia da libertação, né, junto também com o aspecto da teologia, essa ideia de ficar fazendo uma psicologia dos pobres não é psicologia classista? O Martim Baró respondeu: bom, quando alguém não trabalha para pobre, só trabalha para quem pode pagar, também não é classista? Qual que é o problema? É uma opção política, não é a psicologia que é para pobre. Agora, uma psicologia que não tenha método científico, não tenha coerência, que não tenha clareza, seja com pobre ou rico, só vai fazer lambança. Fundo de quintal, psicologismo ou assistencialismo, que é uma outra confusão com psicologia social. Então, a história da psicologia passa a ser marcada no Brasil uma luta muito grande, principalmente na década de 60, né, quando a América Latina começa a mudar. Silvia Lane e a Guedes, né, que é da PUC de São Paulo também, elas foram fazer uma viagem na América Latina, encontraram Martim Baró, encontraram o González Rey em Cuba, Martim Baró em El Salvador, a Maritza Monteiro na Venezuela, e foram encontrar pessoas que também tinham as mesmas preocupações naquele período. E com isso foi criado, em 66, 67, a AVEPSO, né, Associação Venezuelana de Psicologia Social. Depois foi criada a LAPS, Associação Latino-Americana de Psicologia Social. Em 1980 foi criada a ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social. Então, com a criação da ABRAPSO, só que a ABRAPSO já veio depois de uma briga muito forte que teve em Miami, que foi um congresso interamericano, em que os psicólogos brasileiros, não só sociais, mas foram para lá preocupados em tirar um pouco essa dependência que tinha dos norte-americanos. Quando eu falo dependência, no sentido epistemológico. E foi lá que começaram a optar pelo materialismo histórico dialético. Não sei se algum de vocês aqui participaram no congresso que teve agora, não sei se foi em 98, não lembro bem, em que acho que foi no Chile, que teve o Interamericano, os psicólogos brasileiros chegaram no congresso e falaram assim: o norte-americano vai ter que falar em português, quando nós vamos lá, nós falamos em inglês. Foi uma briga. Aí alguém assim falou: ah, mas que chatice, não é chatice. É uma questão de posicionamento. Se é para fazer uma diferença, se é para fazer uma igualdade, que seja em qualquer lugar, chega de submissão. Mas essa luta por não submissão não é um anti-americanismo ideológico, não é isso. Mas é metodológico e científico. Eu tenho que passar a reconhecer a minha história a partir da minha história. Então, se o psicólogo não conhece a história da psicologia brasileira, não conhece nem a própria história do Brasil, como que ele pode pensar no social? Aí vem as confusões sobre o que é social. A gente acha que social é um momento. Social é um fato. Social não é isso a preocupação. O fato, ele demonstra uma situação que tem que ser melhor investigada. Mas não é o fato. Bom, então, em 1980 é criado a ABRAPS. E a partir daí, em 81, teve o primeiro congresso de Psicologia e Comunidades, que foi em Minas Gerais. Nesse congresso em Minas, as pessoas começaram a identificar assim: interessante, não sabia que fulano estava produzindo tal coisa, com tal preocupação em tal lugar. Olha, eu não sabia que fulano estava preocupado com isso naquele lugar. Aí começaram a se conhecer. Aí o Brasil começa a tomar forma, criou uma revista, e a ABRAPS veio se constituir.
com crises. Teve uma crise feia aí há uns 6 anos atrás, não sei se vocês acompanharam aí. Né? E isso é legal, acho que a crise também faz crescimento. Agora a gente entrou em crise e abandona. Aí é muito fácil, né? Quer dizer, qual é o comprometimento? Então, entre buscas e compromissos e superações, e também desânimos e perdas, não sei como a gente pode usar esses termos, ela vem se constituindo. Mas ela se constitui hoje, e hoje assim, a gente fala assim, a psicologia social, ela não pode ser simplesmente uma disciplina. Por quê? Embora tenha que ter uma disciplina no curso, para marcar também um campo, uma especificidade. Mas ela não pode ser um curso, por exemplo, eu trabalho com Vygotsky. Eu não posso chegar lá e só falar de Vygotsky. Isso é um problema na academia brasileira, que o professor faz o que quer muitas vezes. Eu sou da psicanálise, sou da psicanálise. Sou da análise do comportamento, só faço análise do comportamento. Quer dizer, o aluno se dane, quer dizer, eu já sei a minha opção, não dou oportunidade para que ele conheça. E vem falar em social. Aí já começa as contradições no processo de formação. Então hoje a psicologia social tem a seguinte preocupação. Todas as psicologias podem fazer psicologia social. Porque o social é o compromisso. Agora, a psicologia social ela tem uma identidade teórica também. E essa identidade teórica se dá também nas diversas linhas teóricas. Então hoje, a gente pode fazer a psicologia social, tem a base latino-americana, envolve Vygotsky, Martin Baró, Silva Leme e outros na América Latina, América Central, o González Rey. Temos uma psicologia social que ainda tem uma base de Haroldo Rodrigues. Ele é brasileiro. Uma coisa é eu concordar ou não concordar, outra coisa é negar a sua influência, negar a sua participação na história. Que parece que algumas pessoas só lembram de participação na história quando lhe convém. Por exemplo, eu não trabalho na perspectiva do Haroldo Rodrigues. Agora, eu deixar de reconhecer que ele faz parte da história, que ele contribuiu, que tem muita gente que segue seus passos no sentido teórico e epistemológico, seria no mínimo processo de fechamento. Aí tem hoje, cada vez mais, principalmente de 2000 para cá, não digo principalmente, não quer dizer que não existisse antes, mas com maior ênfase, a psicologia social crítica, com a escola de Frankfurt. Tem o pessoal da fenomenologia, que inclusive são os mais antigos da psicologia social, nos Estados Unidos, desde Kurt Lewin e outros. Então hoje ela se compõe também das diversas linhas teóricas. O problema é que na formação do povo brasileiro, a gente pega o Darcy Ribeiro, pega outros autores aí que acho que também a psicologia deveria ler um pouco mais a leitura antropológica do Brasil, para entender a dimensão do social e do cultural, a gente vai entendendo que esse social vai se constituindo, se ressignificando. Por isso que a psicologia social, às vezes, ela é confusa social como assistencialismo. O social é uma dimensão de toda a trajetória social de um país que vai constituindo um modo de pensar, a subjetividade. Quer ver um exemplo? Eu não estou entrando na linguística aqui, nem na constituição da palavra, mas um exemplo social. Se eu chegasse, acho que eu até falei com os alunos também ontem assim, que tem um colega aqui, né? Se eu chegasse para vocês e falasse assim, gente, eu vou fazer essa fala aqui, meia hora, 40 minutos, eu nem perguntei, eu gostaria que ao final da nossa fala, vocês não saíssem debrancando meu conhecimento, porque eu acho que debrancar é algo chato, é ruim, é humilhante. O que vocês acham que eu falei? Tecla SAP. Eu gostaria que vocês não saíssem denegrindo meu conhecimento. Quer dizer, denegrir pode. Debrancar. Estou inventando palavras. Por que a pessoa... Não estou falando que quem fala denegrir é preconceituoso por opção, mas é por formação. Nós aprendemos a pensar certas coisas, parece que elas são naturais. Parece que certas palavras não têm história. Não judia de mim. Não é verdade? Não vem judiar de mim. Tira o mim. Certas questões que são faladas, isso reflete a subjetividade. Aí a gente envolve outras formas de pensar, que é como é que eu vejo que a criança... Não pode esclarecer. Não pode esclarecer, né? O que é ser criança? Criança curitibana. Que criança curitibana? De qual criança do seu filho está falando? Então, eu tenho lutado para nós, dentro da perspectiva da psicologia social, fazer um avanço político. Política, eu digo assim, epistemológico, com políticas públicas também, que é um reflexo. Mas um avanço político, um olhar de ser humano. Quem é o ser humano que eu amo? Qual o olhar que eu tenho sobre essa criança que eu digo? Por exemplo, outra palavra que a gente propõe que seja cortada do nosso vocabulário, família desestruturada. Absurdo.
desestruturando do ponto de vista de quem? Do seu? Da sua? Que aparentemente pode ser muito boa, né? Com ele não tem problema. Que é a tal da família? Ah, pai e mãe, filho. Às vezes a gente tem um modelo de família nuclear do século XVII ainda, para entender família. Tem provocado os alunos, assim, em alguns debates também. Por exemplo, ontem mesmo fiz essa pergunta. Quando você vê um casal homossexual, o que geralmente as pessoas pensam em perguntar primeiro? Qual que é a curiosidade que eles querem saber? No geral, é assim, quem é papel disso, papel daquilo. Mas se é casal homossexual, por que eu quero saber papel de homem e papel de mulher? Se são duas mulheres que gostam de ser. Por que eu tenho que colocar papéis? Porque eu estou com a minha subjetividade ainda constituída no modelo de família pai, mãe e filho, que é do modelo da família nuclear, século XVI, século XVII. Eu sou moderno, e alguns falam que são pós-moderno. Isso é pós-discurso do outro. Quer dizer, não fez sentido ainda isso. Isso para mim é psicologia social hoje. Agora, ela entra nas relações de trabalho, nas relações educacionais, na clínica. Porque, mas parece que a psicologia social critica a clínica. Não. A psicologia social também faz clínica. A gente não critica a clínica enquanto prática, mas certas práticas clínicas são duas coisas bem distintas. A clínica enquanto prática, ela é uma das bases da psicologia brasileira. Agora, certas práticas clínicas quebram essa base. Tem gente que parece que é escolhida aí por nada contra a lista de telefone para fazer certas entrevistas na televisão. Acaba com a psicologia. Do ponto de vista que entende. O problema, o que as pessoas veem disso? O psicólogo falou. E aí, a questão da autoridade, né? A pessoa fala em nome de uma categoria, gente. Alguém não entende linha teórica, não sabe disso, tudo que ele falar, e às vezes é uma coisa que já foi superada na própria linha. Hoje mesmo eu falava com uma turma assim, né? Veja, quando eu critico, eu estou falando Freud. Freud não tem culpa se alguém criou a internet. Ele não sabia. Ele não tinha uma bola de cristal. Como é que eu posso exigir coisa do Freud? Agora, o seu modelo, sua forma de pensar, eu posso produzir uma psicanálise que dê conta disso também. Uma análise do comportamento que inclua isso como uma das suas categorias de análise. Eu não posso perder a dimensão do momento. Porque para mim uma teoria, ela está conservadora, quando ela conserva num tempo, ela não responde mais às demandas de hoje. Quer ser mulher hoje é diferente do que quer ser mulher na época que o Freud estudava. E o próprio Freud já falava disso. Histeria não é coisa de mulher. O Freud falou isso, mas tem psicanalista, tem colegas que não leram essa parte. O Skinner é mais recente, historicamente falando. Né? Morreu aí na década de 80, 90. Né? Então, ele acompanhou as coisas. O Vygotsky morreu em 84 de tuberculose. Não tinha ainda instrumental para curar aquela doença naquele período, no contexto que ele vivia. Então, como é que eu posso exigir de um autor coisa que ele não estudou? Aí tem pessoas que só estudam o que o autor estudou. E ele fala que é social. Mas que social é esse que não vê os seus olhos? Então, o autor, a teoria, na psicologia social, ela tem que dar um compromisso político com a pessoa que está sendo olhada, está sendo vista. E não responder para a pessoa. Então, logo a gente vai assim, nas relações de trabalho. Hoje, por exemplo, uma coisa que é muito comum. Aqui, gente, eu vou fazer uma crítica sem conhecimento completo de toda a realidade curitibana. Por favor, sempre tomem cuidado sem generalizações. Mas é muito comum encontrar pessoas que estão se formando, que vão fazer estágio de psicologia e educação sem conhecer escolas pedagógicas. Pessoas que vão entrar nas relações de trabalho sem conhecer a CLT. E vai lá e faz um psicologismo individualizando a responsabilidade do próprio trabalhador que já se culpabiliza por muitas coisas. Ou vai nas relações de trabalho sem conhecer novas formas de gestão, como a acumulação flexível do trabalho, culturismo, processos de globalização e a sua implicação no sistema político e econômico do Brasil e seu reflexo na vida do trabalhador e no seu adoecimento. Se eu não entendo isso, como é que eu vou trabalhar? Isso é uma perspectiva da psicologia social. Lógico que eu estou falando da perspectiva do materialismo histórico dialético, ou seja, eu tenho que entender as condições materiais e históricas em que a legislação brasileira se constrói. Para isso eu tenho que entender um pouco a legislação. Eu acabei de escrever um texto, não foi publicado ainda, sobre assim, como que a legislação trabalhista vem acompanhando as constituições brasileiras. Por exemplo, em 2007 nós tivemos aí uma nova lei, que é a lei do nexo técnico epidemiológico. O que é o nexo técnico epidemiológico? Veja uma questão da social, a gente tem que entender disso, para trabalhar com psicologia do trabalho, que eu estou tocando mais isso hoje, né? O que é o nexo técnico? Antes de fazer nexo causal,
pessoa adoecia, fez o nexo causal da doença, e o INSS dava ou não lá no afastamento. Em 2007, houve a inversão do ônus da prova. É uma lei. Se o psicólogo sabe disso, não sabe trabalhar com isso. O que é a inversão do ônus da prova? Até 2007, o trabalhador tinha que provar que as condições de trabalho geraram acidente ou adoecimento. Com a inversão do ônus da prova, é a empresa que tem que provar que não deixou ou teve condições de deixar adoecer o trabalhador. Isso dá uma mudança drástica, gente, no seu modo de intervenção. Se eu não compreendo isso, que social é esse? Então, social não é mexer com as pessoas e torná-las vítimas. É entender que elas são vítimas, sim, mas são seres humanos que podem pensar também. E com isso, por isso que existe a questão das políticas públicas. Por que nós, psicólogos sociais do trabalho, e psicólogos organizacionais, e outros psicólogos que trabalham com relações de trabalho, perdemos, por exemplo, uma luta histórica no Ministério do Trabalho? Qual que é? A NR7, quando fala de saúde ocupacional, quais são os profissionais que tem que ter na empresa? Médico? Enfermeiro? Terapeuta ocupacional? Não precisa ter psicólogo, por lei não precisa. A NR, que é a norma regulamentadora do Ministério, fala, não precisa, quer dizer, não é obrigatório ter um psicólogo lá, porque não estão políticas públicas. Então a psicologia social também vem aí há muito tempo lutando por essa base, que é a luta por políticas públicas no Brasil. É que tem gente ainda que pensa que política pública é coisa de pobre. É um preconceito, é uma falta de conhecimento da dor. Como só isso, infelizmente, me parece que a psicologia tem avançado muito, mas tem muito a avançar ainda. Então, hoje, a psicologia social, a gente está trabalhando também tem o que se fala, a teoria das representações sociais, que no Brasil tem assim, umas divisões epistemológicas também. Tem o pessoal que trabalha mais com positivismo, tem o pessoal que mistura mais com o social marxista. Então, as teorias também estão se reconfigurando, se reconstruindo. E todas elas têm algo que está se cruzando, que é a preocupação com as políticas públicas no Brasil. Isso eu acho muito interessante. Então, acho que nós temos que estar na hora de... Acho que o Conselho Regional de Psicologia tem uma confusão com o Conselho que eu acho um absurdo. Tem gente que acha que o Conselho tem que fazer papel de sindicato. Outros chegaram e falaram assim, o Conselho Regional persegue os psicólogos. Não, o Conselho Regional protege a sociedade. É diferente de perseguir psicólogo. São duas visões totalmente diferentes. Enquanto eu tenho essa noção de perseguição, vou brincar com a psicologia patologicamente falando, faço meus erros que me desculpa. Eu não progrido na profissão. Pelo menos ser mulher. Mas eu também desconstruo a profissão. Então o conceito tem uma função social, sim, de proteger a sociedade, não proteger o psicólogo. Agora, porque o psicólogo não precisa de proteção, já tem as leis ali. O que ele tem que fazer é segui-las. Agora, se ele precisa de um apoio, por exemplo, tem um caso lá, alguém que pede para COF. Existe uma comissão disponível para o psicólogo, é outra visão, mas não de protecionismo. E isso a psicologia social também tem trazido para as faculdades, assim, tento discutir a formação do psicólogo. Vou falar sobre ética. Ética é isso, não, ética é legislação. Chega de psicólogo falando de homossexualismo. É a homossexualidade, ponto. Não é porque eu gosto que eu não gosto, não é isso. Eu tenho dito assim, quando eu não consigo trabalhar com uma certa temática, pelo menos a psicologia social me ensinou muito isso. Eu trabalhei 4 anos em penitenciária, lá em Santa Catarina. Então, estava dentro da psicologia social comunitária, psicologia do trabalho. E eu trabalhava com economia solidária também. Nós participávamos de uma rede que é chamada Unitrabalho. Unitrabalho é uma rede nacional que tem várias universidades no país. Então, lá se reúnem pessoas de diversas áreas semanalmente para discutir sobre trabalho. E eu fazia o trabalho na Unitrabalho. Bom, trabalhando na penitenciária, eu falei assim, como é que a gente pode pensar, olha as contradições, como é que a gente pode pensar, por exemplo, uma saída para a pessoa que está lá na penitenciária, que já foi julgado e está cumprindo sua pena. Bom, vamos tentar trabalhar o significado do trabalho para o preso. Porque se ele entender o significado do trabalho, eu posso discutir com ele o que ele pensa do trabalho. E aí começamos a conversar com alguns presos. O que você faz? Sou ladrão. O que vai fazer quando sair daqui? Vou roubar. Gente, esse cara não tem nenhum problema psicológico. Ele sabe o que é da vida. Posso não concordar com isso. O problema é quando eu não concordo com alguma coisa, eu patologizo. Não, o cara está ciente. Eu não concordo. Roubar é uma profissão, não é regulamentada. Pelo menos nem todos podem, né? Alguns talvez façam diferentemente. Mas assim, o cara sabe o que é. Daí eu digo assim,
o preso não precisa de tratamento psicológico. Eu faço essa afirmação sempre. Peraí, por que o preso não precisa? O preso nenhum precisa de tratamento psicológico. Na minha opinião, não. Como assim? Quem precisa é o ser humano. Não o preso. Já foi julgado, não precisa julgar de 2 vezes. Agora, como ser humano, a pessoa precisa sim. Mas não pelo fato de ser preso. Isso que a gente talvez tenha que começar a pensar assim. Eu não tenho que julgar o outro porque ele fez. Se ele já foi julgado, agora, se ele foi julgado injustamente, vamos lutar por justiça. E direitos humanos. É outra discussão. Mas não porque ele cometeu um crime. Esse é um aspecto. Aí, voltando a falar sobre trabalho, começando a conhecer os presos, veja a questão dos valores morais. Nós tínhamos toda a liberdade com os presos, nunca tivemos nenhum problema lá dentro. Aí tem uma aluna, hoje uma grande colega, que a gente está entendendo o significado do preso, vamos fazer algumas entrevistas, dentro da perspectiva do Vygotsky, psicologia social e tal. Bom, quando você vai fazer pesquisa, você não tem que ficar aí falando o nome da pessoa. Eu não estava preocupado com o crime que ele cometeu, não era essa a discussão. Então a gente colocava código lá, não precisa saber o crime, quer saber o significado, senão a gente podia induzir a pessoa, a pessoa fez tal coisa, então nós queríamos evitar isso. Mas ela ficou assim, sabe aquelas pessoas bem sedutoras, não falando sexualmente, mas se você começa a conversar com ela, é super agradável, um preso super inteligente, no sentido, sabe aquela pessoa que tem assunto para tudo, conversa com você, você se sente bem conversando com a pessoa, até esquecer que a pessoa era presa, no sentido, um crime não estaria, a gente também não tem um anjo ali dentro. Então tem que tomar todos os cuidados também. Aí ela resolveu perguntar pro cara, bom, tem toda a liberdade, o que você faz? O que você fez para estar aqui? Eu sou estuprador. Ela fechou as pernas na hora. E ela voltou, Márcio, você me colocou para falar com o estuprador? Eu falei, não, coloquei para você falar com uma pessoa que está lá, já cometeu um crime. Você está dando uma profissão para ele. Se você vê como estuprador, você não consegue ouvi-lo. Não estou falando que eu tenho que concordar com o estupro. Mas aquela situação que ele vivenciou me incomoda, eu passo com um colega que tem condições de fazer. Eu não posso, mas a psicologia pode. Isso é a dimensão social. Mas, Márcio, eu comecei a trabalhar com ela, eu estava lendo a questão dos seus valores morais. Por isso que eu falo assim, quando os valores morais atravessam a minha prática profissional, acabou a profissão. Eu não sou neutro, sou contra a neutralidade, eu acho que não existe neutralidade. Tem que saber até que ponto meus valores atrapalham a minha vida profissional. Um último exemplo que eu vou parar de falar aqui. Quando... Estou pegando os exemplos de ontem, até conversei com vocês também, estou mais recente assim. Quando eu acho que em 2006, se não me engano, 2005, agora me fico o negócio na boca, 2005, no Rio de Janeiro, arrastaram aquela criança, acho que João Pedro, João Paulo, durante 1,5 km, né? Alguém me chamou para uma entrevista na televisão. Mas o que você pode falar para ele? Eu falei, não posso falar. Por quê? Você não é psicólogo? Sim, mas não posso falar. Por quê? Porque eu sou pai. Neste momento você fala, é o pai falando. Como que eu, irritado com a situação, não tinha todo o conhecimento que a gente pega pela mídia, os recortes que mais interessam, vou dar uma entrevista, dar palpite numa coisa que eu não sei. Não estou defendendo, não estou acusando, mas emocionalmente, se eu o fizesse, estaria atrapalhando a profissão de psicólogo. Por isso que certas discussões como pena de morte, política, violência, às vezes a mídia comete a maior violência quando não informa concretamente, né? Então, assim, não sei se era bem isso, mas algum aspecto que a minha ideia hoje é assim, falar um pouco sobre social no sentido... O que eu penso sobre isso? Não é uma aula de teoria social aqui, que acho que não compete, não é espaço para isso. Né? Nem sei se estou preparado hoje para isso também, mas assim, no sentido de nós podermos, depois do debate, a gente contribuir mais. Mas assim, só uma provocação para a gente debater. Tá bom, gente? Obrigado. Né? Então, boa noite. Meu nome é Paula, eu sou psicóloga, trabalho no equipamento do Sistema Único da Assistência Social, chamado CREAS Cristo Rei. Nesse lugar eu trabalho já há 1 ano e meio com crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e os seus responsáveis. Já estou há quase 4 anos em outros equipamentos da assistência social, então já trabalhei em CRAS, já trabalhei em outros CREAS não temáticos. E desde que eu comecei a entrar ali, e eu digo que até antes de estar formada, eu tinha esse interesse pelo social, pelo campo social, pela política pública, pelos direitos. E ao sair da faculdade, eu procurei um curso de sociologia política.
Eu senti a falta do compromisso social na formação, né? As competências de formação que eu tive, por generalistas que fossem, não faziam resgate epistêmico do posicionamento político mesmo perante as causas da sociedade. O fato é que eu entrei no primeiro concurso de Curitiba para a Fundação de Ação Social, e foi o primeiro concurso para psicólogos, para o quadro da assistência social. E ao entrar ali eu me deparei com uma política completamente nova, não só para mim, mas para quem já estava na assistência social antes daquilo, era novidade, porque houve toda uma reformulação da política de assistência social, que ainda hoje é questionada, ainda está se formando. Ainda hoje a gente escuta, quando fala, né, do equipamento que eu trabalho, é que a gente está ali resgatando morador de rua, né, tem que limpar as ruas ou algo assim. Né? Então, mesmo a assistência social ainda está em formação. Então, o fato é que eu entrei ali sem ter muito referencial técnico da instituição. Eu tive que procurar na minha formação falha nesse sentido e procurar em outros espaços entender de onde veio essa política, por que ela era tão nova e por que ninguém sabia me explicar o que eu tinha que fazer ali. Bom, posto isso, eu procurei o CRP, né, e é por isso que eu estou, por isso outros motivos que eu estou aqui hoje, né. Então, antes de falar da questão técnica, do que é essa psicologia social que eu falo, do que é essa técnica, do que é essa prática, eu trago a questão da ética. E a ética aqui como algo que vai balizar tanto essa técnica quanto esse exercício sobre os sujeitos, né? Então, a psicologia ela não pode ser apenas técnica, não pode ser um conjunto de metodologia, de instrumentos, tampouco pode ser um mero exercício de saber e poder sobre os sujeitos, porque quando a gente tem esse domínio de conhecimento, a gente vai exercer um poder e um saber sobre as pessoas que vão nos ouvir, né, e acolher o que a gente está falando. Então, o fato é que a psicologia não pode ser só técnica, não pode ser só esse exercício de saber. Ela precisa de um conjunto de valores e princípios, de uma ética, para limitar seus poderes e guiar suas práticas. Né? Então, aqui, antes de falar de qualquer coisa, eu trago a questão da ética, porque a gente precisa ter esse posicionamento a princípio, em qualquer atuação que a gente vá se inserir. Né? E aí trago um trecho do Código de Ética Profissional do Psicólogo, que coloca, né, que o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Trago também a citação do princípio fundamental, item 3, de que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. Esse Código de Ética é de 2005, e ele está falando aqui de um posicionamento ético. Né? A gente precisa respeitar os direitos humanos e considerar que esses direitos humanos não são respeitados a priori. Né? Eles existem, eles estão colocados. Há uma luta por isso. Né? Mas isso não é vivido por uma grande parcela da população. Então, aqui eu trago a citação do Eduardo Galeano, que embora, né, em 1948 e 1976 as Nações Unidas estabeleceram uma longa lista de direitos do homem, mas a humanidade, em sua imensa maioria, tem apenas o direito de ver, de escutar e de se calar. Então, posto isso, se a nossa profissão tem por exigência de ciência que ter um posicionamento ético, esse posicionamento ético sendo balizado na Declaração dos Direitos Humanos, na dignidade, na integridade do ser humano, e considerando a realidade social, né, do Brasil e do mundo capitalista, de que esses direitos humanos não são respeitados, o psicólogo está obrigado a se posicionar. Né? Independente, aí, claro, e sempre balizando a questão da técnica que ele vai adotar. Então, colocado isso, né, a questão da ética, desse necessário posicionamento ético do psicólogo,
eu trago a questão da assistência social no Brasil, que é o campo que eu estou trazendo como campo de atuação do psicólogo social. E trazendo aqui um pouco da contextualização da assistência social, até o Márcio colocou, né? Quando a gente entra, como é que você vai entrar ali no Recursos Humanos e não conhecer o CLT, né? A CLT, enfim, entrando na assistência social, a gente tem que conhecer essa política e entender de onde ela veio, de onde ela partiu e onde que ela está hoje, né? Então, trazendo uma contextualização da assistência social no Brasil. Fala-se muito do assistencialismo, da desassistência, né? A assistência social no Brasil foi, por muito tempo, usada como benesse, como benfeitoria, né? Como uma forma ali de centralizar no gestor, que era muito bom, né? No pai dos pobres, né? Esse uso aí de adestrar os pobres para que se adequem à sociedade que se quer, né? As ações no Brasil muito descontínuas e vinculadas ao gestor, então o prefeito é bom, o gestor é bom, então é um favor que ele me faz, né? Isso a gente vê até hoje quando o usuário vai ao equipamento da assistência social e quer provar que ele é muito miserável. E por favor, eu mereço, né? E te agradece se você me dá algo que é de seu direito, né? Então isso é uma tradição super arraigada. A gente tem a LBA, né, a Legião Brasileira de Assistência, tem a Legião da Boa Vontade, né? Então tem aí uma história aí muito ligada à questão da boa vontade, do favor, né, da comiseração pelo pobre, coitadinho, né, vamos salvar sua alma. Né? E a assistência social é muito ligada a isso, né? A bondade, né, da boa vontade. Essa assistência social, para fazer essa transição, né, e chegar no ponto que ela está hoje de política pública, embora eu tenha acabado de falar de um resquício, né, dessa tradição, esse processo de mudança ele tem muito a ver com a transição democrática brasileira. Né? Então a gente tem que pensar que Estado democrático é esse que a gente vive? Por que a Constituição de 88 colocou a assistência social como política de seguridade social? Né? Como era antes? Então, considerar um pouco aqui a questão do próprio capitalismo no Brasil. Né? A gente teve uma modernização do Estado, uma aceleração do capitalismo, muito centrada no gestor. As massas não tinham poder algum, né, de participar, de falar, não tinha espaço. Né? Era muito centrado, fala-se de uma democratização pelo alto, uma modernização pelo alto, muito centrada no Estado, pensando no crescimento do Brasil em termos econômicos e financeiros, mas não considerando a população, a grande massa da população empobrecida. A gente tem a questão da ditadura, né, que é um marco aí disso, dessa centralização, dessa repressão. Quando a ditadura cai, isso, claro, é feito por pressão da população? Também. Mas também é interesse do Estado abrir para modernizar. Né? E aí a gente tem uma transição democrática que ela é mais uma institucionalização democrática. Você permite voto, você permite algumas liberdades, mas de fato não há participação. O povo não tem espaço para realmente falar de seus direitos, de suas necessidades. Né? Aí trago uma citação do Saramago: a democracia não se pode limitar à substituição de um governo pelo outro. Temos uma democracia formal, precisamos de uma democracia substancial. Então, uma democracia é um papel. É uma democracia que diz que o Estado é democrático, que há a possibilidade de voto. Né? Mas a participação popular, né, o empoderamento desses sujeitos, de fato não ocorreu. Né? E foi mais, então, na Constituição Federal de 88, que de fato houve um movimento aí de redemocratização que partiu do povo, né, que partiu de uma pressão de baixo, né, e colocou aí na Constituição, formalizou alguns direitos sociais. Né, colocou na agenda política alguns direitos que não eram vistos como parte da política. Né, então, o direito de quem necessita, o direito da pessoa com deficiência, o direito da juventude carente, né, começa a colocar nessa agenda política esses novos direitos. Né?
E aí um marco de redemocratização que está muito ligado aos movimentos sociais, à participação civil, à pressão da sociedade, né? E essa nova institucionalização da Constituição coloca novas noções de sociedade civil, então uma sociedade participativa que controle as políticas públicas, a participação popular e a própria democracia, né? E aí traz a questão do direito a ter direitos, né? O direito da pessoa de reivindicar seus mais direitos, né? Então a gente tem o direito de algumas categorias que até então não eram vistas, né, como figuras de direito, né? Aí a própria questão da vulnerabilidade social. Então, a Política Nacional de Assistência Social está no artigo 203 da Constituição Federal, que vai falar da proteção à infância, à juventude, ao idoso, à pessoa com deficiência. Ela foi a última lei a ser regulamentada, né? A gente teve ali a regulamentação da Previdência Social e da Saúde, a LOAS, né? A Lei Orgânica da Assistência Social, só foi, de fato, regulamentada em 1993, então houve um grande lapso de tempo. Em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, em 2005, o SUAS, e agora em 2011 o SUAS foi legalizado, né? Então é um processo bem recente. É uma política pública, então, que associada a outras políticas sociais e econômicas, concretiza direitos historicamente negados a uma ampla parcela da população. É uma política que não funciona sem as outras, né? Ela era tida muito como um antidireito, porque as outras políticas não funcionam, então aparece a assistência social para tapar os buracos. Nesse momento, a perspectiva é um pouco diferente, né? Uma ideia de que todos têm que ter acesso a direitos, é uma ideia de garantir o acesso a esses direitos, né? Considerando que há parcelas da população que têm esse acesso prejudicados. A assistência social ela não é estanque, né? Ela vai mudar de acordo com as mudanças da sociedade. Ela vai atender as demandas sociais das contradições da sociedade. E ela vai se dirigir a quem dela necessitar. Então ela se insere em uma falta e quem vai necessitar vai mudar de acordo com a época, né? Com o movimento político do país e etc. Isso exigiu um aparato legal, institucional, recursos materiais e financeiros e pessoal qualificado. Então, houve não só a mudança da lei, dos marcos legais, mas tiveram que haver equipamentos para suprir isso, né? Então, os CRAS, os CREAS, financiamento, fundo da assistência social e principalmente pessoal qualificado, né? E nós, psicólogos, fomos chamados a compor equipe obrigatória, né? Então, é obrigatório ter em todos os equipamentos assistente social e psicólogo, por lei, né? Isso traz uma qualificação da assistência social, uma profissionalização da assistência social que tenta superar aquela máxima de que aos pobres a pobreza, aos pobres qualquer coisa vale. Não, há uma necessidade de especialização, né, de formação. E há esse requisito de formação. Muito a gente discutia ao entrar na assistência social dessa dificuldade de se entender nessa política. E já ouvi de gestores de que poderiam ser técnicos sociais, qualquer formação de humanos. Mas não, há uma lei que diz que não, né, que precisa ter psicólogo, precisa ter assistente social. Isso não está explicitado em nenhum lugar, mas isso está posto, né? Então, que conhecimento, que competências têm esses profissionais para serem tão obrigatórios nesse campo, né? Opa. Aí só trazendo aqui algumas, tentando desmistificar algumas coisas da assistência social, né? A assistência social, ela não é uma política de serviço social, ela não é uma política exclusiva do assistente social. O próprio assistente social teve que se localizar nessa política também teve que mudar de perspectiva, entender o usuário como sujeito de direitos, não como um passivo de direitos, alguém que recebe, né? E o próprio reordenamento da instituição foi necessário. Então, a política de assistência social não é uma política de assistente social, é uma política de Estado, é uma responsabilidade de Estado, é uma política pública, né, que concretiza direitos que estão em lei, né? A assistência social ela não vem tampouco para curar a pobreza, né? Ela não se ocupa dos pobres e da pobreza. Uma política pública não tem essa capacidade, né? Ela, mesmo porque ela serve ao Estado, né?
Então, sendo esse objeto não compatível com essa política, ela não vai, então, superar a pobreza, mas ela tem a finalidade de garantir direitos a uma parcela da população que pode ser pobre ou pode estar vivendo algum outro tipo de risco social, né? E, da mesma forma, ela não vai sozinha exercer a proteção social, a seguridade social. Ela depende de outras políticas públicas, como da seguridade social e da saúde. Então, posto isso, esse panorama, falar um pouco da psicologia social, né? Então, a gente entra aí nessa perspectiva muito nova, apesar de falarmos de inovação, não é mais benesse, não é mais assistencialismo, a gente ainda vive um primeiro damismo, a gente ainda vê doações de óculos, de cadeira de rodas, né, no CRAS, né? E não é essa a intenção, ainda é um curral eleitoral, como se diz por aí, mas isso é um resquício, é o que a gente tenta lutar contra, né? Ela é uma política pública de direitos. Entrando nisso, a gente teve que se encontrar, né? E digo a gente porque falo em nome de muito que ouvi dos psicólogos da categoria. Então, para falar da psicologia social, eu trago uma citação do Freud, é claro, considerando ali o momento histórico, mas até por isso é uma citação bastante interessante, pelo momento histórico, pela observação que ele faz e até pela abordagem que ele adotou. Né? Apresentar-se-nos-á então a tarefa de adaptar nossa técnica às novas condições. Teremos de procurar a expressão mais simples e compreensível de nossas teorias. A vida pesada que os espera, os mais pobres, não lhes oferece atrativo algum, e a doença confere-lhes um direito a mais à assistência social. É provável que somente consigamos obter algum resultado quando pudermos unir ao socorro psíquico um auxílio material. Mas quaisquer que sejam a estrutura e a composição desta psicoterapia para o povo, seus elementos mais importantes e eficazes continuarão sendo os tirados da psicanálise propriamente dita, rigorosa e isenta de toda ideia tendenciosa. Minha intenção aqui não é falar de psicanálise, mas apontar para vocês que em 1918 o Freud falou que é um empecilho para fazer uma escuta de um sujeito às dificuldades materiais, né? Que isso interfere sim na subjetividade, né? no essencial do sujeito, e que é necessário pensar nisso sim. E eu penso também que quando ele fala aqui, né, dos elementos mais importantes e eficazes serão tirados da psicanálise rigorosa, isenta de ideia tendenciosa, né, é tirar da ciência, né, não julgar, não ser tendencioso, né, ter a excelência do método científico, né, não fazer lambança, como foi dito. Né. Então, é claro, tem todo um contexto, mas ele já está apontando aí, né, a interferência que faz uma realidade social e material na própria psicanálise. Né? Colocado isso, já fazendo esse resgate aí lá atrás, trazendo aqui para o Brasil. Né? Trago a regulamentação da profissão em 62, também não vou entrar no mérito de falar como foi essa construção da psicologia antes disso, mas a regulamentação em 1962, pouco antes da ditadura militar. Né? Então, de 64 a 85, que foi a psicologia oficial, foi extremamente cerceada, né, pela política adotada pelo Brasil. Né? Então, aí a gente tem uma produção limitada, né, no sentido do compromisso social. Eu trago aqui o compromisso social no sentido da atuação dos psicólogos no campus, né, que dizem respeito ao social. Então, a partir dos anos 80, ali, quando eu falo da questão da abertura, da transição democrática, de quando os movimentos sociais começaram a ter voz, inclusive para mudar uma Constituição, para existir um marco legal, ao mesmo tempo houve então uma abertura e uma participação maior, inclusive, da nossa profissão. Né? E aí é que se diz que, a partir dos anos 80, o lema do compromisso social como norteador da atenção psicológica em direção a uma ética voltada para a emancipação humana. E desde então, e mais recentemente, a crescente demanda do profissional em políticas públicas. Né? Eu não tenho dados exatos, mas tenho a impressão de que as políticas públicas de assistência social e de saúde são as que mais contratam hoje. Né?
que chamam o psicólogo, inclusive colocando o psicólogo como um profissional obrigatório. Trouxe aqui também a questão da resolução do CFP 005 de 2003, que reconhece a psicologia social como especialidade, e traz aqui uma definição de que a psicologia social atua fundamentada na compreensão da dimensão subjetiva de fenômenos sociais e coletivos, sob diferentes enfoques teóricos e metodológicos, com o objetivo de problematizar e propor ações no âmbito social. Eu fiz alguns destaques aqui para a gente considerar a questão da dimensão subjetiva, né? A discussão sobre a especificidade da psicologia no campo social é bastante atual. E o que a gente escuta dos colegas assistentes sociais mesmo é que eles fazem a compreensão da dimensão subjetiva. E, aliás, a dimensão subjetiva é acessível a todos, né? Então, como separar isso? Como isso é delicado, né? A questão dos diferentes enfoques teóricos e metodológicos, então aqui permite diferentes abordagens, sim, aqui coloca mesmo como um campo, uma opção, né, social, uma opção política mesmo, no âmbito social, né, que tem a repercussão no âmbito social. Tem algumas críticas referentes a essa definição que colocam porque aqui só a psicologia social é essa psicologia comprometida com o social. Por que só esse campo? Não seria o que está no cerne da nossa formação, que todos os campos de atuação do psicólogo têm um posicionamento político, considerando aquela ética que eu referenciei anteriormente? Então, é delicado definir e separar a psicologia social de outros campos, né? Mas o que a gente pode dizer no material que a gente encontra, apesar da dificuldade de definir esse campo, é que a psicologia social, por excelência, é que tem posicionamento crítico, que adota, né, um posicionamento político, que preenche essa questão da opção política do profissional. Só para terminar, trago algumas problematizações, né? A rejeição a abordagens conceituais consideradas neutras, né? Impossibilidade de neutralidade. Quando a gente está trabalhando com contradição social, é necessário um posicionamento. Quando a gente está trabalhando numa instituição, há uma contradição inerente, porque a gente está trabalhando, às vezes, para uma finalidade da instituição que é contrária àquilo que é a demanda do usuário, que é a demanda social de emancipação. Nem sempre é interesse da instituição e se emancipa aquela população. Às vezes é importante ter aquela clientela entrando e não saindo para virem as verbas, né? E aí a gente pensar para quem que a gente trabalha, para a instituição ou para o usuário, né? A necessidade, então, do psicólogo se posicionar frente a esses problemas, mas considerando a medida desse posicionamento, né? Então, tomar um cuidado aí para não perder a questão própria da psicologia, né? Saber formular um problema psicológico, saber fazer uma atuação a partir de uma metodologia científica de fato, né? Eu coloquei aqui o cuidado com as reduções, porque a gente pode ver, às vezes, o que é dito de transdisciplinar, né, nos CRAS e nos CREAS. Então, o técnico que faz tudo, que se apropria do conhecimento do colega do serviço social, do pedagogo, e acaba ali se apropriando disso, não compartilha e já perde um pouco o que lhe é próprio na psicologia. Então, ele pode ter uma apropriação muito grande da antropologia, da sociologia, mas não sabe dizer em que medida ele se enxerga como psicólogo. E eu posso dizer também que a demanda dos psicólogos a este conselho é essa: eu não me sinto psicólogo na assistência social, né? Ou então, essa psicologia não me serve mais, mas então por que é chamado psicologia? Onde está a ciência, né? Bom, é bem polêmico, dá para ir longe aí, mas só, é mesmo para problematizar. Trouxe uma citação de um professor da PUC de São Paulo, né, que ele coloca exatamente isso, na supervisão dele de psicologia social, a dificuldade dos alunos de problematizar, a impressão de que eles não tinham aprendido nada para poder trabalhar com aquelas comunidades. E o professor faz essa análise dizendo da necessidade de formular os problemas psicológicos. E ele coloca aqui a ideia de que, se o objeto da psicologia é o estudo de processos cognitivos, de processos de aprendizagem, de sistemas afetivos e emocionais dos seres humanos,
das relações interpessoais e grupais que estabelecem. O olhar psicológico seria o olhar fundado nas teorias que sustentam a cognição humana, a aprendizagem, a emoção, entre outros processos. Então, a conclusão de que os problemas levantados pela psicologia seriam os mesmos para qualquer psicólogo, né? Que é uma procura de uma unicidade na ciência, nessa ciência que é tão válida. Né? Bom, é bastante polêmico também, mas ele até coloca, eu posso ter um posicionamento político, né, uma ideia de emancipação política, mas eu tenho que ter a capacidade de problematizar isso cientificamente. Então, de que forma que essas condições sociais tão precárias, essa vulnerabilidade, afeta, né, os processos afetivos, as relações dessas famílias, dessas pessoas. Né? E poder fazer isso de uma forma bem embasada, e não simplesmente falar, né, tenho que emancipar e ponto. Aqui algumas questões do cotidiano, eu não vou entrar na questão do equipamento, o que cada equipamento faz, mas estou falando aqui como um todo, porque por mais que na assistência social a gente divide a proteção social especial e básica. A básica trabalharia com situações de vulnerabilidade social, no sentido de prevenir e promover. Seriam situações não tão graves. Né? A proteção especial vai trabalhar já com risco posto, com a violação dada. Né? Aí a gente coloca cadê o limite, né? A gente não pode separar como na saúde, que quem tem o tratamento na unidade de saúde e quem tem o tratamento no hospital. Não é a mesma coisa. Né? Então, você no caso, você vai ver no acompanhamento cotidiano, no sentido de prevenir e promover, você vai ver famílias que têm, sim, violência sexual, né? Que tem violência física, que tem alcoolismo, que tem abandono de idoso, enfim. E está no CRAS e pode estar no CREAS e volta, então esse limite é muito tênue. Né? O fato é que todas essas situações não deixam de ser violações de direito. Toda violação de direito é uma expressão de uma violência. Né? E aí, considerando uma fala do Frantz Fanon, que é um sociólogo, ele fala que a violência vivida pela família, que vive uma violência que vem de cima, uma violência estrutural, que não pode ser devolvida para cima, ele deriva para baixo, para os seus semelhantes. Né? Então a gente tem aquela escada da violência, né? O patrão que maltrata o pai, que maltrata a mãe, que maltrata a criança e vice-versa. Né? Então a questão da derivação da violência, da dificuldade de se resolver através da palavra, da fala, da conversa, né? Você vai para a ação. Inclusive a violência como uma forma de lidar com esse conflito. Atender situações limite é uma realidade constante. Né? São situações em que você ouve expressões do tipo, como é que eles conseguem viver? Né? Que família que é essa? Que absurdo! Como é que eles não têm dinheiro para nada, mas bebem? Né? Sim, eles bebem, né? Porque não conseguem viver. Né? Então, a gente tem uma realidade bem chocante mesmo, né? Que pode colocar o profissional num choque, numa paralisia, né? E numa necessidade, às vezes, daí de apagar incêndio, de fazer para ontem, de a casa vai cair, né? De fazer alguma coisa e também perdendo espaço para falar sobre isso. Né? São usuários que têm dificuldade, falo usuário porque é o termo da política, apesar disso soar estranho, né? Mas são usuários que não têm um tempo ali para dizer o que sentem. Né? Numa abordagem de exploração sexual que eu fiz recentemente de uma adolescente que era prostituída, ela tinha perdido o esposo, tinha levado um tiro de raspão, e eu perguntei para ela o que ela sentia. Ela disse que ardeu, que ela perdeu o cabelo, mas o que você sentiu? Como é que foi isso para você? Não tem. Então não dá tempo para sonhar, não dá tempo para falar, né? Não dá tempo para planejar, para imaginar. Né? É no concreto. É uma urgência mesmo. Né? A cada minuto é uma exigência. E a gente pensa num sofrimento ético-político. Né? Então por que essas pessoas estão nessa situação? Né? O que o capitalismo não cria? Né? Insegurança, sofrimento, pessoas que não parecem mais pessoas. Né? Eu atendo recente, digo, há 1 ano e meio, atendo crianças, adolescentes, famílias, né, que passaram por violência
sexual, e são situações tão absurdas, tão fora de qualquer imaginação, de qualquer Nelson Rodrigues, de qualquer absurdo. E você atende aquele usuário que ele está embotado, não tem reação, né? Não vem o sentimento. Então, como é difícil falar, não se fala, né? E esse discurso da marginalidade, né? Do não ser, do eu não posso, eu nunca tive, eu não tive mãe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho casa. Então é uma falta total, completa, diária e cotidiana, né? Lidar com isso também nos machuca, né? E o ir e vir, né? De você ir até essa realidade e emergir nessa realidade e voltar para sua casa. Quando eu trabalhava lá no fim da cidade, né, você vê ali a falta de asfalto, de esgoto, de manilha, de fiação, a falta de tudo, de qualquer dignidade, e aí você volta para sua casa. Né, como isso é chocante. E a gente tem que pensar também que nós vemos uma formação onde a gente aprende muito a pensar, a escutar, a falar, a elaborar, né? A gente abstrai para lidar com a vida, né? E essas são pessoas que não têm espaço para isso, elas vivem ou sobrevivem, né? E aí, como é que é esse encontro, né? Como é difícil eu não pegar da minha realidade sobre sexo, sobre sexualidade, sobre o absurdo, sobre a reação que eu acho que essa pessoa tinha que ter com o absurdo que ela está me contando. Ela não tem. Né? E aí? Né? Como fazer? Bom, eu acho que dessa parte era isso. Eu trouxe aqui algumas questões que a gente tem que pensar na realidade do trabalho, pensar o território. Então, aqui eu trago uma citação do Milton Santos do território, mas principalmente para colocar aqui a realidade que eu vou me confrontar ali em tal rua do Tatuquara não é a mesma de outra rua do Tatuquara. Né? Então, pensar como é que é aquele território, de onde vieram aquelas pessoas, como é que é morar ali. Né? E isso vai interferir muito na forma com que elas se enxergam, com que elas convivem. Né? E acho que é uma inovação, um ponto muito interessante dessa política, né? Pensar o território. Então, o território não é apenas um conjunto dos sistemas naturais, de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como território usado, não o território em si. O território usado é o chão, mas a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Então, se a gente pensar nesse exercício da vida tão limite, né, tão ausente de tudo, né, a gente tem que pensar o nosso papel nesse território. Né? Trouxe aqui alguns questionamentos, eu trago esses questionamentos muito dos encontros que estão acontecendo aqui no SARIPRE, de psicólogos que atuam no SUAS, são questionamentos que vêm dos profissionais que a gente está tentando discutir mais para frente. Né? Então, a questão do psicossocial, dificilmente você fala de psicológico na assistência social, é tudo psicossocial. Agora, o que é psicossocial é difícil de dizer. Né? Dá para emprestar o termo da saúde. Né? Eu já ouvi definições de que o psicossocial é o trabalho do assistente social com o psicólogo. Ponto. Então, bota um assistente social, um psicólogo, é psicossocial. Né? Então, é uma questão. Né? Aí fica mais essa sensação que a gente tem de que o psicossocial seria algo mais do que o meu atendimento como indivíduo. Né? Tem que considerar onde ele mora, o que ele faz, quais são os direitos que estão violados e tal. Mas eu acho que todo psicólogo deve e pode fazer isso. Né? Mas o fato é que na assistência social isso é um ordenamento da política, então é uma obrigação. A questão da centralidade na família, então a gente escuta muito da família desestruturada, né? Da família que não consegue cumprir suas funções de família, né?
Mas o fato é que a atuação com a centralidade na família, inclusive a política coloca a família com suas diversas configurações, né, não necessariamente com laços biológicos, entendendo a família como espaço primordial, né, de socialização e aprendizagem da pessoa. E a gente tem que pensar também nessa ausência que eu coloquei, né, a ausência de tudo, né, uma ausência de direitos, uma ausência de espaço, de dignidade, né, que essas famílias vivem por questões econômicas, sociais e etc. A família também acaba sendo um espaço de ausência, né, um espaço onde as pessoas não se encontram, e pode ser um espaço potencial para resistência, né, para fortalecimento. A questão do trabalho interdisciplinar, essencial nessa discussão. Para lidar com isso, o psicólogo não pode estar sozinho. É muito difícil para a gente definir como é que é esse trabalho interdisciplinar. É uma discussão da prefeitura hoje definir como que se dá esse trabalho interdisciplinar. Há um questionamento porque o assistente social e o psicólogo vão usar os mesmos instrumentos, né? Às vezes vão utilizar os mesmos relatórios, os mesmos instrumentos de relatórios. Então, cadê a especificidade? E aí a gente bate na questão da competência de formação. Uma competência de um assistente social é diferente da competência do psicólogo, e daí a gente tem que voltar na questão da formação do psicólogo, né? Pensar a questão da finalidade do trabalho, né? Então, se a pessoa está numa situação de vulnerabilidade, de risco social, como é que ela supera isso? Será que ela supera entrando na classe média, ascendendo socialmente? Será que tem espaço para isso? Não tem. Então, a finalidade do trabalho como uma emancipação política, né? Como uma possibilidade da população ser sujeito de sua história. E aí o nosso papel enquanto psicólogo, né? Dar um espaço para se falar do que não se fala, para que a pessoa possa ser sujeito, né? Apesar de todas essas privações que ela viveu, né? Mas ela tem que ser sujeito do lugar que ela está falando, né? Então, pensar nessa ascensão social é delicado. E também é visto, às vezes, em algumas gestões, né? A gente tem a questão da geração de renda. Então, eu coloco ali o usuário do Bolsa Família para fazer um trabalho ali de capacitação, e ele vai gerar renda e ele vai sair da assistência social. Isso é emancipação? É essa a finalidade que a gente quer? Para que a gente está trabalhando ali? Para isso? Para a classe média inflar? Né? Não sei. Eu acho que não. A questão da participação política do profissional, então, o conviver e lidar com essas situações pode ser tanto um motivo para o profissional se calar e seguir com o barco, né, e fazer o que vier mandado, ou então para ele ocupar outros espaços de participação política, e eu vejo que isso é essencial para se manter nessa política, né? É preciso muita discussão, inclusive com outras categorias, com gestores e entre psicólogos, para nós nos entendermos nessa área, né? Então, a participação política que eu digo, participar de conselho, de controle social, participar de fórum, participar de reuniões profissionais, enfim, do debate, da definição, puxar a necessidade desse debate com gestores, né? Com o próprio Conselho Nacional de Assistência Social, a gente tem um campo aí, né? A gente conseguiu ter uma conquista de ter o psicólogo como obrigatório. Agora, o que o psicólogo vai fazer? Ele vai fazer psicologia ou ele vai ser um técnico social? Como é a psicologia aí? A questão da saúde do trabalhador, acho que eu falei bastante disso, né? Do se confrontar com essas situações limites, né? Bom. E só para terminar, né, trouxe aqui uma citação do Eduardo Galeano. O que são as pessoas de carne e osso? Para os mais notórios economistas, números. Para os mais poderosos banqueiros, devedores. Para os mais influentes tecnocratas, incômodos. E para os mais exitosos políticos, votos. Daí a gente pensar o que são as pessoas para nós, né? O próprio Galeano, ele diz que a gente é muito mais do que dizem que a gente é, né? Então, fica a pergunta, né? Eu acho que era isso. Obrigada.
uma questão que foi posta pela internet, depois dessa fala da Paula, eu fico mais desconfortável em apresentar, mas tem toda uma questão aqui que eu vou repassar para a colega aqui, a Rafaela Andrade, que encaminhou, não diz de que cidade, para a COF fazer uma orientação e talvez a Comissão de Psicologia Social e Comunitária também, mas uma questão do que seria clínica social, que as pessoas falam tanto em clínica social, a clínica que atende gente pobre e que paga pouco, né? Então, e acho que tem um outro conceito, né? Você estava falando da questão da clínica social. Eu queria que o Márcio compusesse a mesa também, e a gente pudesse iniciar o debate. Então, uma das questões que a colega coloca é essa questão da clínica social, mas está num enfoque mais ou menos por aí, financeiro. Acho que era importante abordar os dois lados, né? O que é o conceito de clínica no social e essa ideia de clínica social. Okay? Está aberto para perguntas. Quem está presente faz a pergunta ao microfone, dizendo o nome, faz a pergunta, ou contribuição, não só perguntas, né? E quem está acompanhando online pode preencher um formulário que tem no próprio site, logo abaixo da telinha, onde está assistindo a projeção, tem um formulário. Se não, manda um e-mail para eventos@crppr.org.br. Boa noite. Guilherme, psicólogo. Eu tinha algumas pontuações para colocar, mas eu acho que seria interessante começar com essa definição da clínica social, né, que eu também anotei aqui para fazer o questionamento ao professor Márcio. Eu acho que podia começar aquecendo o debate por aí, depois a gente faz mais algumas pontuações. Eu acho assim, nós temos primeiro que definir o que é social. Por que eu digo que a gente tem que definir o social antes da clínica? Porque as pessoas acham que clínica é só atendimento. É isso. Talvez a gente comece por aí, né? A clínica é uma perspectiva e um método que pode ser usado em vários espaços. O social talvez seja uma busca que nós tenhamos que ter, né? Estou buscando aqui o microfone, mas já chego nele. O social ele tem que ser compreendido à luz da história, porque há uma diferença social e cultural. Eu vou pegar o social nesse aspecto, chega na clínica. O social é a organização de um povo, dentro de um contexto específico, um paradigma, com uma forma de compreensão, de manutenção, de organização da vida. Isso aqui também é social. Acho que isso é legal. E a dimensão que nós temos de social muitas vezes é confundida simplesmente com o aspecto da vivência objetiva da vida. Então, eu penso em social quando há uma violência, eu penso em social quando há um trânsito mal organizado, ou um trânsito tumultuado, que seja. Eu penso em social quando falo em pobreza, quando falo em miséria. Aí eu penso em social. Só que esse pensar social parece que é muito voltado com assistencialismo, que confunde, conforme a colega colocou, com assistência. Assistência é uma coisa, assistencialismo é outra. Mas, geralmente, quando se fala em social, as pessoas pensam no social do assistencialismo. Aí vem críticas, por exemplo, nós vivemos épocas hoje de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo. Então, as pessoas ficam criticando uma postura de Estado e uma política pública em nome de um social, que não é o social da assistência, e sim do assistencialismo. Bom, então quando a gente fala de social na psicologia, é a compreensão do sentido e do significado que a subjetividade foi constituída nesse povo. Essa é uma definição de social que nós podemos ter. Né? Então, por exemplo, como é que eu compreendo que é política? Isso é uma dimensão do social. Como é que eu compreendo, por exemplo, alguém que se iniciar político? Essa é uma dimensão social que gerou uma cultura sobre política, confundindo o brasileiro de política com politicagem. Essa é uma dimensão social e cultural e histórica do nosso país.
É lógico que quando fala clínica social, as pessoas vão pensar assim, coisa de pobre de novo. E não compromisso com a população. Então, a clínica social, não é só no Brasil que eu discuti isso. Tem o Lejac, né, que é da França, tem outros autores que têm falado sobre isso. Eles têm uma preocupação assim, essa clínica social é uma clínica com uma dimensão subjetiva constitui uma cultura específica. Porque quando a gente parte de uma clínica voltada para uma cultura específica, eu deixo de colocar vitimizados. Coloco pessoas e seres humanos que sofrem consequências de um poder político que os esmaga cotidianamente. Aí a gente vai entrar nessa clínica de social. Parece que a pergunta do colega que mandou pela internet é uma confusão em financeira e social. É lógico, ela traz uma questão que me parece que tem que ser valorizada, que é a preocupação com a ética para você cobrar menos. Ninguém discute que o psicólogo não está aqui para fazer com o Pai Noel, nem da bolsa, nem dar presente para ninguém. Ele tem uma vida, ele tem família. Eu acho que isso é o que tem que pensar primeiramente. Quer dizer, eu fazendo isso, de que forma eu consigo fazer um trabalho de qualidade, também com minhas perturbações sociais. Então, eu acho que essa confusão está na própria pergunta, né? Eu espero que o colega entenda que eu digo confusão no sentido histórico mesmo, né? Então, o social da clínica não é o social do poder pagar ou poder pagar, mas é uma opção política em que, durante muito tempo, a psicologia não teve essa preocupação mudando políticas públicas. Essa é uma dimensão da clínica social. Mas também tem outra dimensão que a clínica social não é só trabalhar com o pobre. E que a pessoa entenda a dimensão social do seu país, para entender como que isso também traz na vida cotidiana da pessoa aspectos que não é meramente ou simplesmente ou de forma reducionista algo da personalidade. Que é um conceito que tem que ser debatido também. Não é simplesmente um problema psicológico. Parece assim que nossa formação a gente coloca no nariz, depois o professor tem que contar problema, não tem que contar saúde. Então a gente não faz uma psicologia da saúde, faz uma psicologia da doença. Então se eu tenho uma dimensão social que eu penso em pobreza, em miséria, que é importante, não estou aqui discutindo isso, mas em uma psicologia da doença, eu não tenho que encontrar o ser humano no seu contexto histórico. E as possibilidades de ressignificar a sua vida. E aí parece que a gente é do social e é o clínico. Então o clínico é essa metodologia. E a gente também fez o método clínico. Ele não fez a psicoterapia. Ele fez o método clínico. Então o clínico não se dá só em 4 paredes. O clínico não se dá só em atendimento. O clínico é uma dimensão muito maior, uma preocupação com aspectos da constituição daquele sujeito. Aí eu posso fazer essa clínica social para fazer a psicologia do trabalho, a clínica enquanto psicoterapia. Os processos psicoterapêuticos são necessários, são importantes. Então, eu vou fazer uma observação, se me permite, eu disse que não pode dar o microfone para a gente toma conta, mas assim, bem rapidinho. Quer ver uma provocação que pode colocar na clínica social? Por que algumas pessoas andam, isso é uma provocação, tá gente? Andam falando que todo aluno que faz psicologia tem que fazer psicoterapia, todo psicólogo tem que fazer psicoterapia. Eu acho que não é pelo fato de ser psicólogo que faz psicoterapia, porque tem alguma dificuldade, alguma necessidade. Agora, alguns psicólogos precisam de supervisão profissional para entender essa dimensão social. Às vezes não tem método. Nós temos muitas teorias, mas não temos método de trabalho. A clínica social tem um método específico de compreensão do contexto histórico daquela pessoa. Ela já parte do princípio. Não sei se eu consigo dialogar com a tua questão. Eu tenho um método, né, que é assim: o aspecto central é a cotidianidade daquela pessoa no seu contexto concreto de vida. Isso não perder de vista. É tirar as concepções idealistas da prática e entender a partir das realidades concretas. A clínica social surge desse bojo. E é lógico que ela surge a partir de pessoas que tinham situações mais expressas nesse sentido, de miserabilidade. Não quer dizer que seja só para eles, mas aí novamente a gente volta para uma clínica do social e entender questões sociais, não só para povo, mas é uma opção política quando grupos que não foram favorecidos na história hoje pode ser favorecido através dos amparados do Estado, dos aparelhos do Estado, como o Paulo colocou, que tem condições de fornecer isso. Eu não sei se consigo dialogar, mas assim, me faz pensar a sua pergunta nesse sentido, assim, né? Eu acho que o Márcio colocou muito claramente a diferença, né? Acho que, e ela traz exatamente essa questão do econômico de novo, né? Do assistencialismo, me parece. Na clínica social seria uma clínica assistencialista, né? Que presta serviços por poucos valores, né? Acho que não é disso que a gente está falando.
Mas, só para complementar, eu lembrei muito da prática na assistência social e da resistência que a gente tem de gestores, às vezes de colegas, de poder falar de clínica, né? Eu escuto de gestores que a clínica tem que passar bem longe das atribuições do psicólogo, né? E aí eu me pergunto, como é que eu vou fazer o meu trabalho, então, se eu não posso fazer uma escuta clínica? Será que toda escuta clínica é psicoterapia? Entendo que psicoterapia, sim, cabe à política de saúde, né? Não vou fazer psicoterapia na política de assistência social, mas eu posso fazer uma escuta clínica, né, para auxiliar essa pessoa que me demanda, né, algo a partir de um sofrimento social, para que ela consiga resolver os seus problemas, né, para devolver aquilo que ela me traz e que ela consiga, né, caminhar com as suas pernas, né, ser sujeito da sua história. Então eu faço sim uma escuta clínica, mas se algum chefe meu ouvir, eu estou perdida? Então, defendo a questão da possibilidade da escuta clínica e não considero que seja uma psicologia clínica tradicional, né, restrita aos gabinetes. É isso que a gente escuta, né? E até uma compreensão da clínica exatamente assim, descontextualizada do social. Bom, esclarecido esse ponto, que eu tive um entendimento também que a pergunta que vinha caracterizava a clínica social como ambulatório de saúde mental do SUS, né? E realmente não pode passar perto disso. Eu queria ter uma discussão em algumas questões aqui, a questão da interdisciplinaridade, por exemplo, como isso coloca-se difícil para o profissional psicólogo, como a gente tem uma formação centrada em individualidade, como ainda, apesar de toda a inserção em políticas públicas, existe a clínica individual como maior prática do psicólogo e como maior centralidade de formação, né? E nessa formação, quando sai o psicólogo formado, psicoterapeuta clínico, afinal, ele vai ter emprego hoje, como a Paula colocou, no SUS e no SUAS, principalmente. Então tem esse embate teórico, né? E que a gente também vê hoje uma definição que vem há alguns anos de psicologia, ciência e profissão, né? E que, no meu ver, isso está um pouco separado demais, né? Parece que existe a psicologia na ciência e parece que existe a psicologia e profissão, como se fazer uma graduação em psicologia fosse só você conseguir um alvará para ser psicólogo. Junto com isso, para a gente discutir, a gente tem um boom de psicólogos recentemente, né? Se a gente pensar que em Curitiba, até 2001, haviam 3 universidades, faculdades, né? E hoje existem 11 faculdades de psicologia. A gente tem no Paraná hoje mais de 12 mil psicólogos ativos. Então, é muita gente. Isso me leva a pensar a questão de mercado de trabalho do psicólogo, precarização de vínculo, né, até a saúde do trabalhador psicólogo, como é que fica no meio disso. Então são muitas questões, né? A gente tem muito psicólogo hoje e vê que a participação política do psicólogo não aumentou, apesar de a gente ter a inserção do psicólogo nas políticas públicas. Em geral não aumentou, a gente vê mais em conselho de saúde, em conselho de assistência social, a gente vê essa presença, mas isso não repercute na sociedade, né? Isso também, os modelos de democracia representativa e participativa aí entram decisivamente nisso. Então, eu faço um comentário e devolvo a palavra para o debate, porque não vou formalizar a pergunta nesse sentido. Mas, na verdade, assim, eu não sou psicóloga, eu sou socióloga. Acho que é bom dizer, mas, assim, vendo a discussão de vocês, eu tenho muita dificuldade de separar as abordagens da psicologia social da própria sociologia, né, das ciências sociais como um todo. E, assim, e tenho estudado bastante a metodologia freudiana, a pedagogia da libertação.
E quando a Paula fala de que se trata de pessoas que vivem situações limites, né, na perspectiva freiriana, a gente diz que toda situação limite para a superação exige atos limites. Né? Então eu fico pensando assim, a gente estuda o capitalismo, o velho, o novo e o que virá. Já sabíamos, né, que haveria um processo de desumanização. Eu queria perguntar para você, nós já estamos vivendo um processo de desumanização e nessa perspectiva a psicologia pode contribuir, enquanto ciência e profissão, para uma retomada da humanização, sem que isso esteja muito associado a lutas mais abrangentes na sociedade, quer dizer, a própria questão do trabalho, né? Tu falaste da Silvia Lani, me lembro muito do trabalho como atividade humana. Eu queria entender essa coisa do Marx, como é que isso pega na cabeça das pessoas, né? Como é que isso se dá, desde o campo da ideologia, como é que isso se transforma, passa para as pessoas? Essa coisa do ser humano que se constrói historicamente, como é que na prática isso se dá, né? Subjetividade e tal. Então eu fico pensando assim, não é quando eu falo da desumanização, não estou me referindo à desumanização das pessoas que não têm o que comer, não têm onde morar, estou me referindo a esse menino que entra nos Estados Unidos, o guri de classe média, que entra e mata não sei quanto, aqui no Brasil, né, que matam índio, quer dizer, não são pessoas que estão desumanizadas pela falta do que comer ou do que... Então, assim, como é que se enrola tudo isso nessa perspectiva de uma transformação, né, das pessoas e da realidade ao mesmo tempo, né? Um curso de doutorado aí pode talvez começar algumas questões. No mínimo 4 anos eu devo pensar isso. Eu vou, enquanto a Paula está respondendo, escrevendo aqui, eu vou oportunizar que não está bem, pegar o microfone de novo. Eu acho que são várias questões que tomam um certo cuidado, né? Não são distintas, mas que existe uma certa marca, né? Talvez isso a gente possa... Eu não tive a graduação como ele trabalha com o microfone, então eu não sei lidar com essas coisas. Então, assim, vai aprendendo. Eu acho que a questão da interdisciplinaridade primeiro, ela chega com uma necessidade e acaba com uma banalização. Eu tive a rica experiência de trabalhar na Unitrabalho, que eu falei que é uma rede nacional, também internacional, em alguns aspectos, em que nós discutimos semanalmente, nós reunimos o pessoal da sociologia, da filosofia, da psicologia, do serviço social, do direito, da economia, da enfermagem, da geografia e da história. Então nós somos um grupo que semanalmente nós discutimos. Eu digo que nós discutimos porque eu estava em Santa Catarina, em Chapecó, e eu era coordenador estadual do meu trabalho. E depois vim para cá e aqui não está tendo. E o que acontece? Você chega no meio da reunião, você não sabe quem é quem. Isso é muito legal. Você deixa as pessoas confusas. Isso é bacana. Então, a interdisciplinaridade é tirar o cantinho. Porque as pessoas têm medo de alguém que entra na profissão do outro. Quando alguém tem medo, porque não conhece a própria profissão. Porque o fenômeno psicológico não é da psicologia. Essa é a minha opinião. Toda e qualquer área trabalha com fenômeno psicológico. Que não é de uma linha teórica. Ele é um processo que acontece na história. Aí eu entro na tua questão, quando você fala em desumanização, usa outra palavra. Eu acho que não existe desumanização. O que existe é uma falta de compreensão do processo de hominização. Ou seja, como é que o ser humano está se tornando o ser humano que ele é hoje. Então ele não está se desumanizando. Pelo contrário, ele está se transformando. O problema é se eu concordo ou não com isso e que fim vai. Não no fim teleológico, no sentido do fim. Onde é que vai dar isso, até onde eu possa compreender. Então a interdisciplinaridade, parece, se a gente aí pega o Edgar Morin, que trabalha também, acho que ele nos traz algumas questões interessantes, que vale a pena talvez nós discutirmos, não agora, mas é um espaço legal para compreender também. Nós não conseguimos chegar na inter, né? A trans está muito trans ainda, transcendente. Porque essa interdisciplinaridade que eu acho que é necessária, ela constrói ciência. Ela não une áreas. Porque é com o método que você consegue fazer as coisas. Então, eu tenho trabalhado na pós-graduação, desde 98 eu trabalho como professor da pós. E
uma das coisas que eu tenho trabalhado ultimamente assim, cheio de teoria. Não que ela não seja importante, não seja necessário. Eu pergunto qual que é o teu método de trabalho. Você registra a história de Freud, pelas flores da sociologia. Max Weber, de ponta a ponta. Eu vou fazer uma brincadeira com o sociólogo, estou fazendo doutorado de sociologia, assim, os 3 porquinhos, né? Max Weber, Durkheim e Marx. Eu sei tudo sobre os caras, mas não tenho método. Como é que eu vou fazer interdisciplinaridade sem método? Aí vem uma crítica à academia, que para alguns professores, método é a BNT. Eu brinco assim, a dança do shot. O que é a dança do shot? Pega um trabalho do aluno, 2 para cá, 2 para lá, 1,5. Para! Isso aí está tudo de graça na internet. Metodologia, é sério, dá raiva esse tipo de coisa. É você pensar cientificamente. A Paula colocou um dos slides, tem outra parte do slide que eu sou, slide fala uma projeção ali. Problematizar. Eu tenho que saber fazer um programa de pesquisa. Se eu aprendo a fazer um programa de pesquisa, já é um caminho para aprender a problematizar a realidade de ouvido. Então, não sei se a interdisciplinaridade é por aí. Eu sabia fazer perguntas junto com outros. Agora, cada área tem uma história, e essa história leva a questões específicas daquela área. Então eu tenho, no mínimo, saber assim, quais são questões que a Paula me trouxe um pouco disso, que os psicólogos vão perguntando. Sobre que prisma? Qual que é o meu método de trabalho? Eu fiz perguntas assim, sou um pouco curioso, às vezes. Tem perguntas para mim, eu sou tal teoria, não quero saber sua teoria. Por quê? Você não gosta? Não quero saber qual é o teu método. É lógico que uma teoria também tem um acompanhamento epistemológico e metodológico. Mas como a gente faz uma pergunta, qual é o teu método, assim, como você faz? Você vai fazendo dando certo ou você tem igual você colocou o Paulo Freire, método gerador, tema gerador? Paulo Freire parte da realidade concreta. Ele alfabetizou 400 pessoas em 3 meses lá no Nordeste, assustou o governo da época. Assim. Por quê? Porque ele não esperava isso. Ele tem método. Método é caminho. Agora, se eu tenho um caminho totalmente perdido, para frente, eu para trás, estou ao centro, a pessoa desse cara é maluco, não sabe o que faz. Então, uma das perguntas da interdisciplinaridade, na minha opinião, é uma questão de opinião, não estou aqui em nome de nenhuma área, é uma questão de um debate que eu acho legal, né? E é para ser contraposto também. Faltam-nos métodos para entender a interdisciplinaridade. E é no método que eu faço questões para o outro também, que está comigo. Estou com a socióloga, tenho que fazer problematizar a realidade, para que ela também possa ouvir. Que também possa fazer questões da minha prática. Então, quando você fala de humanização, eu não acredito que exista. Eu parto do princípio que é um processo de humanização, para eu não entender o que está acontecendo. Tem um autor da sociologia, o Castelo, e que ele fala assim, nós estamos na quarta revolução industrial. O que é essa quarta? É a revolução informacional. Hoje, os modos de comunicação estão mudando nosso modo de ser pessoas. Chega em casa, daqui a pouco manda mensagem para o meu filho lá no quarto. Então é outro jeito de ser família. É desumanização isso ou é um novo jeito de ser humano? E daqui a pouco eu posso partir do princípio que os meios humanos estavam mais atrasados, que eu estou mais adiantado. Agora, a família nuclear, que eu considero tanto, quando não existe mais, não é mais humanizado. O que é humanizar? Então eu tenho usado a palavra humanizar, que é uma palavra minha do marxismo, né? Como se perguntou na questão marxista, como é que o psicólogo social vê isso. Então, assim, o processo de humanização entra na contradição da alienação. Eu acho que isso é legal e é um campo que parece que o psicólogo deveria também debruçar. Como que o psicólogo pode contribuir com isso? Entendendo o que é o fenômeno psicológico, aí é uma crítica que tem que tomar cuidado na psicologia, mas é uma crítica que pode ser agressiva, mas assim, parece que muitos colegas ainda acreditam que o fenômeno psicológico é inerente à pessoa. Tem um autor, o Pulitzer, que fala que a gente faz uma psicologia mitológica, não sei se eu ouvi dispensar essa parte da psicologia. Por que é psicologia mitológica? Quando o ser humano não sabia entender os fenômenos sociais, jogava com o mito, né, com a cosmologia. Aí o psicólogo, quando sabe compreender o que está passando, coloca o mito do interno. Aí é fácil responder a questão. Aí é porque o Paulo colocou essa dimensão da assistência e compreender os processos, né, que a pessoa é negada, que a pessoa é excluída. Então não é a questão sobre o interno, a gente faz aquela dicotomia cartesiana e platônica, né, mente-corpo, interno e externo ainda. Então se eu tenho essa noção, eu vou acreditar que está desumanizando, que aquele humano ideal que eu acredito não existe mais, a família que eu acreditava não existe mais. E eu fico preocupado, assim, estamos num processo de humanização constante. O ser humano está tornando-se ser humano cada vez mais,
Agora, o que é esse ser humano que me assusta, que eu não sei dizer como isso acontece. Violência, né? Rapaz entra lá e atira as pessoas no cinema. E vê com a processo de organização, como às vezes alguma coisa nos assusta, aquela mulher que fez lá farofa na York, lá porque o cara vai almoçar. Né? Imagina, eu falo assim, as pessoas ficam assustadas. Nossa, como isso está no assunto da bandeira? Não é, houve uma morte. A mídia nos coloca que cortou a pessoa, a morte é catastrófica. Tá, mas uma pessoa que morre de fome é menos catastrófica que isso? Igual eu digo assim, Curitiba é a única cidade que não tem bala perdida. Sabe disso? Estatisticamente. Não, só tem bala encontrada. Só bala encontrada da Ibope. E quando encontra, coloca a cabeça de um. Entendeu? Então assim, eu fico assustado. A mídia faz isso com a gente, né? Eu fico assustado porque cortou. Gente, não estou aqui banalizando a morte, não estou dizendo isso, estou brincando, para entender assim. Esse processo de organização é assim. Cada vez mais está banalizando a vida do outro. Olha, eu matei. Se eu cortei ou não, por que é mais catastrófico que eu afogar? Isso mexe com a nossa dimensão afetiva. Nós aprendemos que isso é pior do que aquilo. Não sei se eu consigo responder a tua questão, porque na verdade não é uma questão, é um debate, né? Mas eu acho que ele falta método. Estudo de metodologia científica do ponto de vista da compreensão de intervenção. Não sei se eu trabalhei com a Paula, eu estou pegando as palavras da Paula, me faz pensar também isso, né? Quando os colegas chegam lá, os psicólogos chegam para ela, né, no grupo que ela trabalha, e falam assim, como é que eu faço isso agora? Eu dou no SUS. Nas suas ruas, nas suas vidas. O que eu faço com isso? Porque agora eu de cara uma coisa. É diferente, eu estou na academia, protegido, né? Estou no laboratório, no escritório, na escrivaninha e tal. Agora eu estou de cara com um cara que tem cheiro, um cara que fede, um cara que solta pum, barbudo e tal. Pessoa que, sabe, e às vezes não quer tomar banho, eu tenho, não tomo, o outro não quer. Mas é uma pessoa completa. Isso, para mim, é entender a humanização. Agora, a humanização é também um jeito que faz a desigualdade se manter. Aí é a questão do capitalismo, você colocou. Senão não existia capitalismo. Qual o sentido do capitalismo se tiver alguém que eu manter? Não sei, me faz pensar assim, eu sou muito eu viajo bastante assim. Interpreto o silêncio como por hoje chega. Muitas reflexões ficam, né? Eu abro para acho que a gente, se quiser responder, ou abrir ou encaminhar para a próxima. Bora, vou ler a pergunta. Olha, tem uma questão. Isso, leia aí que a gente dá o encaminhamento. Só para, já que a pessoa enviou, né? Com relação à questão que foi colocada sobre clínica social, vocês poderiam dizer o que pensam sobre atendimento clínico no SUS? Do Roberto Lins. Eu sugeri ao Roberto que ele acompanhe o dia 8, que é Psicologia na Saúde, e a gente possa discutir mais especificamente isso. Salvo, né, se querem fazer um comentário a respeito. E as últimas palavras aí, tanto para Paula, Márcio, falar alguma coisa para fechar. Não vou falar da pergunta, mas assim, é para voltar ao que penso. Eu penso necessário. O como tem sido discutido com a política pública, né? Eu queria agradecer também ao conselho, esse convite, essa confiança, né? Porque do mesmo modo que eu falei na minha fala, que às vezes a gente fala em nome da psicologia, quer queiramos ou não, aqui nós estamos representando também essa categoria, essa autarquia, né, vamos chamar assim. Então, se vocês chamam pessoas aqui que podem falar qualquer coisa, no sentido, vocês não deviam poder falar, nem me censurar, nem me incentivar. E deram o tema. Isso eu acho legal, né? E queria agradecer por essa liberdade, esse espaço estar aqui, né? Eu já fui de outro conselho, eu vim para cá, voltei para cá e minha vida aqui acabou. Eu tentei ser colaborador aqui no começo, mas também já não consegui mais. Não por causa do conselho, a minha vida pessoal mesmo que foi se atravancando de situações. Né? Mas assim, queria agradecer e dizer assim ao conselho que esse é um tema que eu me apaixonei. Eu gosto de discutir isso aí. Eu sinto necessidade de discutir isso aí. Eu acho que esse é um tema que passa a minha história.
Por isso, quando eu recebi lá o convite, eu aceitei com a felicidade. Eu fiquei pensando, poxa, o que eu vou falar agora, né? Eu cheguei aqui e falei, fala da história da psicologia. Eu falei, tá bom, vamos dar uma sugestão como professor, né? Ah, tá bom. Mas o que eu acho legal é assim, esse espaço aqui, eu nunca tinha visto. Porque eu trabalho hoje, por exemplo, eu vim aqui, eu dispensei os alunos, falei com o coordenador do curso, que o Estado Federal lá está em greve, mas o Dom Bosco não está em greve. Né? Então eu tive que pedir licença lá para estar aqui. Então eu também estou falando no nome da instituição. Eu acho que isso também é uma responsabilidade. Né? Então eu sempre estou dando aula à noite, então uns 3, 4 anos que eu trabalho só à noite e de manhã. Né? Daí, quando só eu tenho que ir fazer o doutorado. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui. Acho que as questões, elas também nos fazem refletir a própria prática. Né? Acho que esse espaço, poder estar, né, a pergunta do comprometimento político, se dá também por aqui, porque as pessoas na rua não palestram, não veem isso como um comprometimento político com a profissão, que está debatendo a profissão. Alguns querem vir aqui ver palestras de estrelas. Se colocar o nome de uma estrela no Brasil, isso que lota. Isso também é uma questão que tem que ser pensada no processo de formação. Eu queria agradecer a vocês, dizer muito obrigado mesmo por esse convite, que eu acho que me faz pensar bastante coisa e a prática de repente me aproximar mais do conselho, porque já fui assim, muito efetivo nisso aí. Tá? Bom, com relação à pergunta, e até com a resposta do Márcio, eu pensei o quanto a assistência social não vem absorvendo demandas de psicoterapia, porque não existe efetividade numa política pública de psicoterapia. E aí há essa confusão toda. Mas só para encerrar, né, agradecer o convite da Célia e dizer assim que uma vez que você viu, uma vez que você se indignou, se arrepiou, não dá para voltar atrás. Não, é um caminho sem volta. Assim, então, se há compromisso, é isso. Isso vai fazer parte da sua vida. Machuca, dói. Não dá para não ver. Não dá para voltar atrás e ver. Acho que é isso. É por isso que eu sou psicóloga social. Obrigada. Não, em nome do Conselho, quero agradecer a presença, né, dos palestrantes, terem aceitado, inclusive o Márcio, sem nos conhecer também, né, assim, da forma da organização. A Paula está aqui com a gente, conselheira, já participou de outros momentos, mas a gente sabe de todos os compromissos que tem, né, e acho importante trazer principalmente assim, essa capacidade de indignar-se e de querer fazer a diferença no dia a dia e saber que isso começa muito antes de entrar na faculdade de psicologia, enfim, tem toda uma questão aí que a gente precisa trabalhar constantemente. Então fica o convite para os colegas, para os estudantes de psicologia e para a comunidade como um todo, participar das quartas-feiras, que é um evento gratuito, no sentido de que não precisa pagar taxa de inscrição, né? Nada é gratuito nessa vida. Né? Tem o custo também que seja de tomar um susto aqui, dependendo do que escuta, no sentido de fazer, né, algumas viradas internas. Então, de alguma forma, existe um custo. Semana que vem a gente vai falar de psicologia na saúde, contando com a participação da coordenadora da saúde mental do Estado, que é a psicóloga Larissa Yamaguchi, psicóloga Liliane Okauchuk, que é psicóloga do Ministério da Saúde. Eu estou pedindo confirmação do Guilherme, que é da Comissão de Saúde, que me ajudou a organizar essa mesa. E a psicóloga Rafaela Roquelato, que trabalha em hospital. Né? São diferentes instâncias e eu acho que dá para a gente discutir, inclusive, as interfaces, as aproximações, né, do social e saúde. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos, o pessoal que acompanhou. E encerramos por hoje, então, com palmas para os nossos palestrantes.